Hello, nono ano. Primeiro, desculpa por não ter comparecido à aula essa semana. Foi uma semana bem difícil para mim, eu perdi um amigo com Covid. Acho que acredito que por isso minha imunidade deve ter baixado muito. Eu fiquei bem ruim sexta-feira. Ainda tô meio ruim. Mas, de qualquer forma, eu tinha que parar para gravar esse vídeo para vocês. Tá? Nós vamos fazer o nosso último capítulo da apostila, na unidade 15, lá na página 519. Esse capítulo é um capítulo mais tranquilo. A partir de agora, quer dizer, o inglês no nono ano ele já é mais tranquilo, porque ele é uma revisão de tudo que vocês já viram. Talvez só alguns assuntos se aprofundando. Então já não tem mais tanta gramática, já é mais interpretação de textos, de olhares diferentes para o inglês. Nessa unidade aqui, que chama-se Picture Description, nós vamos aprender a olhar uma imagem e descrever ela de diversas formas. Tá? Descrevendo o que há nessa imagem, sobre o que essa imagem fala e assim por diante. Eu vou primeiro ler o texto para vocês e depois a gente vai. Se vocês perceberem, né, no capítulo, ele não tem gramática, não tem explicação, já vai direto para os exercícios, tá? Porque a gente vai descrever situações e diversas situações. Então, hoje eu vou ler aqui o texto, explicar mais ou menos, e a gente vai fazer os exercícios juntos, ok? Can you find a girl walking with her laptop in the crowd? Tem uma imagem aqui, né? E a gente vai ter que procurar uma certa pessoa nessa imagem. Tá perguntando se você pode ver um certo tipo de pessoa com uma característica nessa imagem. Learning the habits of an observer. Do you know the difference between observing and looking? Observing and looking require the use of the eyes. Many people use the terms interchangeably, but they are very different actions. Looking is when you see things without the intent of the use later. You don't commit anything to memory or try to make meaning of that you see. Observing is seeing what is around and you keep it in your mind so you can make meaning of the posed questions about it. Deduction is when you separate the important details from the unimportant ones after you have observed something. In deduction, you use your careful observation to come to a conclusion. To practice observing instead of looking, take a piece of paper and list every object in your room. Então, essa atividade nós vamos fazer. Tá? Deixa eu explicar primeiro o que é o texto. Aqui está dizendo qual é a diferença de observar e olhar. Olhar é quando você olha uma coisa sem intenção de guardar na memória, de você está olhando só. Você não quer decorar ou aprender nada. Já observar é quando você está vendo uma cena, algum lugar, que você quer guardar aquilo na sua memória, que você vai usar isso para depois. Tá? Então você está observando. E a dedução está dizendo que quando você separa detalhes importantes de uma imagem, né, de uma coisa que você está observando para usar depois. Tá? Você está deduzindo algumas coisas de alguns detalhes. Aquele vestido vermelho em cima da cama é porque ela vai botar depois quando chegar do trabalho. Você começa a deduzir detalhes que tem na cena, certo? Para praticar isso, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma folha, sem olhar agora, tá? Agora, tem que ser já. Pega uma folha e escrevam em inglês, se vocês conseguirem, tudo que tiver no quarto de vocês, sem olhar de novo. Só de vocês lembrarem, tá? Aí, escreveu, certo? Fez ali. Aí depois você vai observar de novo tudo que você fez, tudo que você tem no seu quarto, tá? Observar, você vai olhar uns 2 minutos, 30 segundos, alguns segundos, sei lá. E depois você vai voltar para aquela lista e vai ver se você lembra outras coisas que não estavam que você tinha escrito antes. Para você ver que quando você observa os detalhes, você consegue lembrar de mais coisas, certo? Essa é a primeira atividade. Lá na página 520, observe the vocabulary in the picture below. To describe a picture, we usually some of these words. Quando a gente quer descrever uma imagem, a gente geralmente usa essas palavras que tem ali, ó. Top left, middle left, bottom left. Tá? Que é acima à esquerda, do meio à esquerda, abaixo à esquerda. Top, middle,
bottom, né? No topo, no meio e embaixo. Top right, middle right e bottom right. Quando você quer descrever uma imagem, ou alguma coisa, algum local para a pessoa chegar, você usa esses termos. This picture shows a public square or on a sunny day. At the top left, we can see a building and the top right, some trees. Nos dois cantos da imagem. In the middle, we can see a water fountain at the bottom. Some green bushes. Aí na próxima imagem. Aí nós temos a imagem ali da bandeira da flag of United States. Background, foreground e middle ground, tá? This picture above is from it's from New York. In the background, you can see the city. In the middle ground, the State of the Liberty. In the foreground, we can see a USA flag, which is probably on a boat. Aqui está dizendo assim, da profundidade da imagem, né? Que você vê lá no fundo, que você vê no meio da foto e que você vê na sua frente, tá bom? Agora vamos para os exercícios. Textos para as questões 1 e 2, certo? Nós temos ali uma tirinha, tá? I agree that one must adapt it to new green thinking. Whatever one think about the low vantage light bulb is, it's quite difficult to come up with a bright ideas. Ou seja, nós vamos fazer uma tirinha ali e vamos fazer perguntas sobre esse cartoon. Então prestem atenção no que ele disse. Primeiro, eu acredito que o ideal seria vocês traduzirem essa imagem, essas tirinhas, para ver o que vocês entenderam, para depois continuar. No cartoon, podemos afirmar que o homem concorda com as ações ecologicamente corretas, mas... Aí você vai classificar uma das respostas ali, A, B, C, D ou E. 2. Uma característica do gênero textual história em quadrinhos é o uso de palavras com duplo sentido. Geralmente as histórias em quadrinhos elas dão essa ideia de duplo sentido para você, para gerar efeito cômico. No cartoon, a palavra bright pode ser entendida como... O que você entendeu neste caso? A palavra bright. Baixas ofuscantes, interessantes e ecológicas, inteligentes e brilhantes, escuras e sustentáveis ou bem iluminadas e contínuas. Ou seja, você continua ali, certo? Texto para questões 3 e 5. All things bright and beautiful. All creatures great and small. All things wise and wonderful. The Lord God made it all. Which light a flower that opens? Which little bird that thinks? They made their glow colors. They made their twinning wings. We gave us eyes to see them, and lips that we might tell. How great is God Almighty, who's made and thinks well. É um texto com rimas, tá? É uma poesia. Então você vai ter que falar, aí você tem que responder de 3 a 5 sobre esse texto. The text is about God's anger, God's mercy, God's creative power, God's speed ou God's omniscience. Você vai escolher uma dessas sobre sobre que tipo de poder de Deus divino está descrito nesse texto. 4. Which of the following groups of words from the text only refers to size? Qual dessas palavras se referem a tamanho? Tá? A, B, C, D ou E. 5. The pronoun who in the last line of the text refers to. O que o pronome who se refere na última linha do texto? Tá? Lips, thinks, God, eyes and well. Ok? Aí 6. Grammar contest. According to the description below, choose the correct picture. Tem um texto ali que está descrevendo uma das imagens. Você vai ter que ler esse texto e ver qual imagem que está descrevendo. Prestem atenção nos detalhes, ok? São imagens bem parecidas que pode ficar bem na dúvida. 7. Choose of the one other gardens to describe. Remember to use the words given at the beginning of the unit. Você depois que achar a resposta correta, você vai escolher uma das outras duas imagens e vai descrever, tá bom? Use aquelas palavras que tá aqui naquelas imagens da bandeira e do parque, na página 520, top left, foreground,
Usa mais ou menos essas imagens para você descrever o texto, ok? 8. Describe the picture below. You can see the words from the box. Você vai descrever, tem a imagem ali abaixo, uma sala, uma living room, e você vai descrever essa sala com essas palavrinhas que estão ali no quadro, tá bom? Aqui você pode usar o there is, o there are, ok? And, as preposições, você pode usar bastante coisa nesse texto, é bem interessante. 9. Complete the sentence according to the picture. Tem algumas frases ali que você vai respondê-las de acordo com a figura que você está vendo. Bem fácil, tá bom? Na verdade, aqui quase todas as respostas vão ficar meio que pessoais, tá? Não tem esse problema. 10. Describe the picture e use the words given. Tem uma imagem ali de um parque, de muitas pessoas num parque. No quadrinho tem palavras, você vai descrever essa imagem usando essas palavras. Tem que usar todas essas palavras, tá bom? Ali tem um exemplo, ó. On the left side, there's a man wearing a black baseball cap. Tá? Bem no cantinho ali tem um homem usando boné de beisebol preto. Further practice. Describe your bedroom of any other part of your house. Você vai descrever sobre o seu quarto ou qualquer outra parte da casa. E a 12, teria que trabalhar em pares. Essa a gente não precisa fazer, porque você teria que descrever uma outra pessoa e essa pessoa te descrever. Então essa a gente cancela. Não fazemos a 12, ok? Então é isso, meus amores. Dessa semana que a gente vai ter a próxima aula, a gente vai fazer uma revisão geral do bimestre, tá bom? Tranquilo? Não esqueçam de enviar suas avaliações, a segunda avaliação. E quem não me enviou a primeira, já manda também, tá bom? Aproveita pra gente poder fazer tudo até sexta-feira e fechar o bimestre, ok? Bye bye. Thanks, guys.